Quando a minha filha morreu, eu me senti oprimida. Quando a minha filha morreu, eu pensava que a minha fé, que crer em Jesus, que conhecer a sua palavra, que orar todos os dias, o dia inteiro, que ler os relatos de cura, que acreditar que aquele Jesus que ressuscitou a Lázaro poderia tirar a minha filha da UTI. Quando aquele médico chega e diz que a minha filha morreu, o que eu faço com a minha fé nesse Jesus? Aí levanta-se o acusador e diz: onde está a tua fé? Levanta-se o acusador e diz: que tipo de cristã é você? Que tipo de cristão é você? Olha para a tua casa, olha para o marido que você é, olha para a esposa que você tem sido, olha para a família que você tem, ou melhor, você nem tem família, você é um coitado. Estas são palavras de acusação que o inimigo de Deus profere contra os santos do Altíssimo. Mas eu vejo Jesus Cristo, lá quando eu estava prostrada naquele momento de luto, olhando para mim, estendendo a sua mão sobre mim, sobre o meu marido, sobre a minha família, e dizendo: filha, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus que te cura. E quando eu sentia falta da minha filha pela madrugada, principalmente pela madrugada, quando eu acordava de repente e o meu leite derramava e eu sentia um vazio, uma impotência, quase que um desespero de saudade, meu marido me abraçava, me envolvia com lençóis, porque eu sentia muito frio, porque sofrimento dói mesmo, porque os cristãos estão sujeitos às dores, sim. Porque os cristãos estão sujeitos a crises conjugais. Os cristãos estão sujeitos a crises entre pais e filhos. Porque as famílias cristãs estão sujeitas a passarem por dores e aflições, sim. Mas o que levanta uma família, o que levanta um homem e uma mulher, o que levanta um jovem, o que diz a um menino e uma menina, ao homem ou uma mulher na idade que tenha, que Deus é poderoso para restaurar, que Deus é poderoso para visitar, é isto que salva e torna a família cristã a família mais feliz sobre a face da terra. Porque a palavra diz que 1000 podem cair à direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. E não ser atingido não significa que você não vai sofrer. Não ser atingido não significa que você não vai sentir o peso, as aflições que o pecado trouxe arrastado para dentro do nosso meio, para a nossa vida. Mas vale dizer e acreditar, queridos, que perdendo um filho, ou perdendo a vida, que perdendo a casa, que perdendo o que você tenha e considere ser o melhor que você tem, Jesus Cristo se apresenta como Salvador, como Deus poderoso para restaurar. E o Senhor nos ergueu, o Senhor nos levantou, somente pela misericórdia dEle. E aí depois que a minha filha morre, nesse período nós morávamos em Maceió, mas nós fomos para Salvador fazer o tratamento dela ali. Depois que o estado já estava bem avançado e já não havia mais condição de recuperá-la, ela tinha leishmaniose ou calazar. Não é uma doença mortal desde que seja identificada, diagnosticada cedo. Mas ela era só um bebê. E demorou-se muito para se fazer o diagnóstico. Fato é que a minha filha morre e nós a enterramos em Salvador mesmo. Não tínhamos parentes, amigos lá de igreja, mas não tínhamos parentes, nenhuma ligação afetiva que nos desse a ideia de enterrá-la ali. O natural seria que voltássemos com ela para casa e
lá em Maceió fizéssemos o seu enterro. Ou que nós fôssemos para o Ceará, para Juazeiro, onde temos família. Mas naquela manhã de sábado, eu não sei como, não sei te dizer os detalhes, eu não sei dizer exatamente qual foi. Enfim. Mas eu e meu marido decidimos que nós iríamos enterrar a nossa filha ali em Salvador. Nós não estenderíamos aquele sofrimento para levantar um memorial sobre a morte da nossa filha. Ela foi deixada em Salvador e nunca mais voltamos a Salvador para visitar o túmulo da nossa filha. Provavelmente não exista mais, não dê mais para identificar. Mas naquele dia nós a deixamos ali, firmamos um compromisso com Deus, pedimos que Jesus aceitasse a nossa aliança, de que nós não voltaríamos ali, mas somente esperaríamos o retorno de Jesus Cristo. Esperaríamos receber a nossa filha dos braços de um anjo. Teríamos a nossa filha de volta no dia da glória de Deus, na manhã da ressurreição. E assim temos feito, queridos. Nós temos uma filha que está guardada no pó da terra, mas é o elemento chave que não permite que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, no sentido de desistir da fé que um dia Jesus nos entregou. Porque o olhar de Jesus repousou sobre nós. Jesus nos chamou para Ele quando nós estávamos encurvados debaixo da opressão de Satanás. E Jesus nos curou e Jesus nos mostrou a sua glória, como mostrou a você, quando mostra a você da sua misericórdia. E não temos por que desistir, aconteça o que acontecer. Vivamos os momentos difíceis que vivermos, Jesus Cristo nos chama para andarmos em novidade de vida e não desistirmos da fé, não desistirmos de crer. E depois de um tempo eu fiquei grávida novamente, nasceu a minha segunda filha, e a minha primeira filha, ela nasceu no dia 1º de maio, um dia de domingo, às 5h56 da manhã. A nossa segunda filha nasceu no dia 1º, um dia de domingo, às 5h56 da tarde. Para qualquer pessoa pode ser coincidência. Para qualquer pessoa pode ter sido uma mera coincidência. Mas eu sei que o meu Deus me visitou na sua misericórdia, visitou com misericórdia a minha família. Para que eu possa dizer hoje para você com a mais plena segurança de que Jesus conta os dias, as horas, sendo Ele Senhor do tempo e atemporal. Ele conta, Ele marca o tempo de te visitar com misericórdia, de te visitar com graça, de te visitar com misericórdia profunda. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, se eu tenho Jesus Cristo que é misericordioso para sempre, se eu tenho sua palavra que me garante que Jesus me olha no lugar onde eu estiver, lá no fundo, aqui no meio, aqui na frente, ou apenas sentadinho num canto sem que ninguém te perceba, sem que ninguém saiba do que você vive, sem que ninguém saiba da tua dor, Jesus Cristo te vê, Jesus Cristo te chama, Jesus Cristo ergue as suas mãos sobre você, Jesus Cristo te liberta, te põe de pé e como aquela mulher te faz dar glórias a Deus. Eu jamais imaginei que eu diria graças a Deus, glórias a Deus, porque minha filha morreu. Que absurdo, que loucura! Mas não é pela morte que eu dou glória a Deus, é pela vida que está guardada em Jesus Cristo, é pela vida que está garantida em Jesus Cristo.
Então eu não posso servir a um Deus vivo como é o nosso Deus e me manter prostrada, oprimida, carregada pelos fardos que Satanás lança sobre mim. Não é possível que eu não espere em Jesus Cristo e viva tão grande misericórdia. E não é porque Deus me deu a possibilidade de ter mais uma filha, não é por isso. Mas é por este detalhe da visitação, da presença dEle, dizendo: eu sou contigo, eu sou teu Deus. Portanto, marido, Deus está te chamando para uma obra de sacerdócio na tua casa, para que você apresente a esse Jesus Cristo para os seus filhos. Sabe por que tantas vezes os nossos jovens têm perdido a referência? Sabe por que tantas vezes nossos jovens têm sido enganados e vivem no terreno encantado de Satanás? Sim, terreno encantado de Satanás. Quando os nossos jovens preferem a voz do engano, a música do engano, as imagens do engano, os prazeres enganosos, as mentiras de Satanás. Tantas vezes pisando no terreno encantado de Satanás e não conseguindo sair de lá. E eles olham para nós que professamos a fé genuína em Jesus Cristo e dizem: mas é esta fé? É este Deus? É esta igreja? É este povo? Porque eles precisam enxergar fé de verdade na vida dos pais, na vida da igreja, na vida dos que pregam, na vida dos que louvam, na vida dos que estão carregando a tocha da verdade. Eles querem nos ver iluminados por essa tocha da verdade. Mas às vezes os filhos olham para os pais. Os pais já nem se olham. Maridos que não representam a Jesus Cristo. Esposas que não edificam a sua casa. Filhos que não ouvem da boca dos seus pais um eu te amo. Famílias que não convivem com palavras de edificação, mas palavras de acusação. Famílias que não se reúnem para orar. Famílias que não tiram 5 minutinhos para se darem as mãos e buscarem a Deus. Mulheres que não oram com o marido que não ora com a mulher. E outro dia uma amiga dizia para mim: Aleide, é que eu tenho vergonha. É que eu tenho vergonha de orar com ele. E o marido que diz: mas Aleide, é desconfortável. Meu Deus, casais que têm intimidade física, mas não têm intimidade espiritual, que não recorrem a esse Jesus para sarar, curar, restaurar. Ah, Jesus, tenha misericórdia de nós. Mas Jesus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é poderoso para entrar hoje na tua casa, na tua vida e fazer uma obra de salvação para sempre, para sempre. Para você fazer voto de fidelidade ao Senhor. Para você fazer voto de entrega da tua casa, da tua vida. Para que você quebre os vasos de maldição que você ainda guarda dentro de casa. Sim, tem vasos de maldição dentro da casa dos crentes. Muitos cristãos guardando vasos de maldição, como os vasos que foram encontrados dentro do templo, quando o rei Josias mandou fazer a reforma no templo. E ali no livro de 2 Reis, capítulo 23, você pode encontrar. Não precisa a gente investigar agora, mas lembre-se
dentro do templo foram encontrados vasos de maldição, vasos oferecidos para Baal. Acontece que dentro da casa de muitos de nós temos guardado vasos oferecidos a Baal, sim. Músicas que não louvam a Deus. Você sabe o que é um filho de um crente? Ouvir e ser embalado pelo som de Lady Gaga dizendo que prefere Judas a Jesus Cristo? Você sabe o que é isso? Você sabe que nossos filhos estarem enfeitiçados pelas músicas que dão glórias ao reino das trevas? Vasos guardados dentro de casa, dentro do computador, sites de pornografia sendo visitados por filhos e por maridos e por mulheres. Vasos de maldição quando a sua família se reúne para varar a noite assistindo filmes que dão glórias ao Deus de Hollywood. Vasos de maldição quando nós colocamos sobre a nossa mesa comida que não é para a honra e para a glória de Deus. Vasos de maldição quando a nossa família se reúne para assistir novelas que tiram todo o valor da família, que ensinam para os nossos jovens que basta eles se prevenirem contra a gravidez ou doenças sexualmente transmissíveis, mas não importa ser puro, casto, virgem. Vasos de maldição quando nossos filhos nos ouvem falar mal, criticar, acusar, desprezar. Vasos de maldição quando os meus filhos não sabem o que é perdoar, vendo seus pais se perdoarem, ou perdoarem os irmãos da igreja, a família. Vasos de maldição, de incredulidade, de desprezo pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Enaltecer o próprio eu sei o que eu quero para mim, eu que sei o que é melhor para ti. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é que tem planos maravilhosos para nós. Ele é que tem a nossa vida em suas mãos. Ele é Deus. Mas as coisas não são fáceis. Não é fácil quebrar vasos de maldição. Mas é possível em nome de Jesus. Não é fácil que você se levante e dê glórias a Deus como aquela mulher não podia fazer por 18 anos, oprimida debaixo da opressão de Satanás. O que te oprime não vem de Deus. O que te lança no pó da terra e te faz prostrado debaixo da angústia não procede da mão de Deus. O que te faz sentir-se culpado, ofendido, o que te faz sentir-se diminuído, desprezado, desvalorizado, não procede da mão de Deus, mas de Satanás. O que procede da mão de Deus para você é cura e libertação. É liberdade espiritual. De dizer, Senhor, eu posso ter matado como Moisés matou, mas o Senhor me perdoou e eu sou teu servo. Eu posso ter te negado como Pedro negou, mas obrigada por teu olhar de misericórdia. Eu posso ter me prostituído como Maria, mas Senhor, eis-me aqui. Tu me dissestes para ir e não pregar e eu não pecar, eu fui e não pequei. Você pode ter andado por qualquer lugar que você tenha tido coragem de ir. Tenha sido filho que foi e desprezou a casa do pai. Enfim, mentiu, roubou, adulterou, se prostituiu, mentiu, enganou, atravessou o vale da sombra da morte. Não interessa. O que interessa é aceitar o chamado de Jesus Cristo. E ter a coragem de dizer, Senhor, eu aceito a tua misericórdia. E que tu me cures, que tu me levantes como sacerdote da minha casa, que tu me levantes como uma mulher sábia que edifica, que o Senhor me levante como um jovem que testemunha com fidelidade, que o Senhor me levante como um servo teu em qualquer lugar e a qualquer hora. Esse é o Jesus que nos convida.